Após os naturais, os próximos conjuntos que entram em jogo são o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros ele ainda parece muito com os naturais. Ele surgiu dentro da matemática ou dentro dos estudos e na vida das pessoas com as relações comerciais, com crescimento das relações comerciais e a necessidade de você relacionar, por exemplo, dívidas com lucro e questões desse tipo, você surgiu-se meio que a ideia do que seria um número inteiro. É claro que matematicamente falando, essa coisa toda rebuscada que nós temos hoje para os conjuntos numéricos e para os números, isso é uma questão da matemática. No mundo normal, o que surgiu foi a ideia. Depois, isso dentro da matemática foi sendo lapidado, destrinchado para poder virar o que nós conhecemos hoje como conjunto numérico. Então, o conjunto dos números inteiros, eles são basicamente os naturais, com zero, e os números negativos. Então, já podemos ter uma ideia aqui que os naturais podem ser considerados um subconjunto dos inteiros, mas não vamos entrar nesse, nesse assunto aqui. Então, os inteiros, eles seriam o quê? Seria o... Vou começar. Como os inteiros eles são infinitos para os dois lados, eu tenho que começar com as reticências aqui. Então, esse seria menos 3 do menos 2 menos um, 0, 1, 2, 3 e vai crescer infinitamente para os dois lados. Esse aqui seriam os números inteiros. Alguns subconjuntos, como eu já mesmo disse, eu teria o conjunto dos naturais. Só que eu vou escrever esses mesmos conjuntos de outra forma aqui, agora usando a nomenclatura dos inteiros. Ah, tá, gente. O inteiro nós representamos ele com a letra Z. Por quê? Ah, por Z de inteiros? Não, todo mundo faz essa brincadeira, mas não é por isso. É que Z é a inicial da palavra número em alemão, se eu não me engano. Então, como ele foi muito estudado por matemáticos alemães, nós temos muitos matemáticos alemães importantes na história da matemática. é, o- Usamos a letra Z para representar os inteiros. Então, Z seria esse conjunto. Eu poderia ter aqui o conjunto também, o Z com o zero, sem o zero, perdão, que seria o Z com o asterisco em cima. Esse símbolo significa a retirada do zero do conjunto. Então seria aqui menos 3, menos 2, menos um, 2, 3, 4 e por aí vai. E aqui surge agora, com os inteiros, surge uma nova nomenclatura, que seria o Z, o conjunto inteiro, não negativos. Isso que significa esse símbolo de mais aqui. Não negativo seria que eu vou pegar só os positivos e vou retirar os negativos. Então, essa aqui seria, dentro dos conjuntos dos inteiros, a representação dos naturais. Porque se eu estou tirando só os negativos, vai sobrar quem? O zero, um, perdão, não tem essas reticências aqui, né? Porque agora ele vai começar do zero. Não tem os negativos. Zero, um, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Observe que a partir daqui nós passamos a ter várias formas de representar o mesmo conjunto, porque nós já vimos que esse conjunto aqui, os inteiros não negativos, também são os naturais. São todos os naturais, são todos os inteiros que não são negativos mais o zero. Poderia tirar o zero, ter os inteiros não negativos sem o zero. E aí ficar com um, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E isso aqui seria o equivalente aos naturais sem o zero, ok? Existe uma outra forma de representar isso também. É, vou falar para esse conjunto aqui que ele é mais geral. Uma outra maneira de eu representar esse conjunto aqui, o Z sem o zero, seria colocar Z menos o zero, o conjunto menos o, o zero. Mas ela vai ser menos utilizada, é amplamente mais utilizada essa forma aqui. Então vamos nos pegar no que
vai aparecer mais aí. Aqui eu posso ter também os não positivos, colocando um negativo aqui, um sinal de menos aqui. E aí eu teria todos os infinitos negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E parou por aqui o conjunto, porque ele não tem os números positivos, ele é infinito só para a esquerda, ele não é infinito para a direita. E poderia ter os não negativos sem o zero. Então seria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e acabou, né? Quase que eu faço mais um aqui. Esses aqui seriam alguns exemplos de subconjuntos dos inteiros. O que nós estudamos aqui dentro? Tudo que nós estudamos para os naturais, questões de múltiplos, divisores, só que agora pensando nos negativos também. Aqui já entra os estudos das potências negativas, porque com o advento dos números negativos você tem que pensar em todas as operações com negativos. Entram as questões de operação de soma de inteiros, por exemplo, o que vai dar menos, mais, menos 2, menos 3 vezes menos 4, essas questões de operações com inteiros é aqui que nós estudamos, quando nós estamos entrando no estudo dos números inteiros. Estudamos toda aquela questão de múltiplos negativos, divisores negativos, mas é muito parecido ainda com os números naturais. E uma das coisas mais importantes criadas aqui no números inteiros é o advento do número oposto, que eu coloquei aqui, né? O 2 e o menos 2 são números opostos, números cuja soma vai dar zero. Essa aqui é uma das maiores invenções aí criadas pelo número inteiro. Outra coisa que o número inteiro traz para dentro da matemática são as questões envolvendo o módulo ou valor absoluto de um número, que seria quando eu estou trabalhando com uma situação onde não me importa se o número é negativo ou positivo, apenas importa qual o tamanho dele, digamos assim. E aí hoje nós chamamos de módulo, usamos esse símbolo, né, que são as duas barras ao redor do número, e isso aqui significa pegar só a parte positiva do número, só a representação positiva, só o valor numérico absoluto dele que vai nos importar. Isso aqui tudo são coisas, essas coisas todas são coisas que vieram para a matemática com os números inteiros.